Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam aos seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar, para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossas vidas. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro o Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me no mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Nós estamos de ouvidos atentos, coração aberto para a semente da tua palavra. Que a semente da tua palavra encontre terra boa no nosso coração, para que ela possa germinar, crescer, florescer e frutificar na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode se assentar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o tema da nossa palavra nessa manhã é: pare de dar desculpas. Irmãos, nós vemos, talvez você já tenha ouvido muitas vezes uma palavra sobre Jonas, mas nessa manhã eu quero frisar algumas coisas com você. E a primeira delas é que o Senhor, Ele sempre nos dá ordens para nós cumprirmos. O Senhor nos deu o livre-arbítrio, ou seja, nós podemos fazer o que nós queremos. Mas Ele nos dá ordens que vão nos dar direção para a nossa vida. Ele vai nos dar ordem que vai nos levar ao melhor caminho, ou melhor destino. A gente não entende, a gente às vezes fala: mas por quê?
mas porque o Senhor sempre está olhando aonde? Lá na frente, o que é o melhor para nós. Por isso eu falei na oração, quando nós colocamos vidas nas mãos do Senhor em oração por uma enfermidade, por uma causa, nós pedimos que o Senhor sempre faça a sua vontade, faça o que é o melhor, porque a vontade de Deus sempre é o melhor. Se a cura que seja, que vai ser o melhor, se é recolher, vai ser o melhor, é o melhor que Deus tem para fazer, para mim e para você, amém? Então o Senhor sempre nos dá algumas ordens, algumas direções, para nós o quê? Obedecermos. Como bons filhos de Deus, como bons filhos, nós precisamos obedecer à voz do Pai. Quem é pai e mãe aqui? Você gosta que seu filho te obedece? Eu gosto. Todo pai gosta, toda mãe gosta. Então nós precisamos também obedecer o nosso Pai celestial. Coloca para mim aí 1 Samuel, capítulo 15, o verso 22. E por que é melhor obedecer ao Senhor? A resposta está aqui. Olha lá. Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. Em algumas versões tem aquela frase clássica: obedecer é melhor que sacrificar, que é na versão revista e corrigida, que a maioria acaba tendo dela, lendo dela, né? Irmãos, aqui, nesse texto, o profeta Samuel estava falando com o rei Saul. O Senhor deu uma ordem para ele, falou: olha, vai, que eu vou exterminar da face da terra os amalequitas. Chegou sobre eles o meu juízo. Você vai matar os homens, vai matar as mulheres, vai matar as crianças, vai matar os rebanhos, não é para sobrar nada sobre a face da terra. Eu estou mandando o meu juízo sobre Amaleque. E aí o rei Saul vai com o exército, mata todo mundo, mas eles vão e pegam o melhor do rebanho, aqueles boi mais gordo, aqueles carneiro mais bonito, mais forte, tudo aquilo que eles viam do rebanho que poderia ser de valor, eles poupam, eles não matam e levam com ele. E aí o profeta Samuel vai dar a sentença do Senhor sobre Saul, que o Senhor estava rejeitando Saul. Já haviam acontecido outras situações que Saul foi dando mancada, mas aquela foi a gota d'água. E ele vai e fala para Saul: o que é esse barulho que eu estou ouvindo de boi? O que é esse barulho que eu estou ouvindo de ovelha? E aí o Saul explica para ele, e ele ainda fala assim, se você ler, depois você leia o capítulo todo, o capítulo 15, e ele diz assim, e ele fala: olha, não, mas nós vamos separar o melhor e vamos oferecer como sacrifício ao Senhor, querendo fazer o erro, dar uma desculpinha ali, uma justificada, dizendo: olha, eu vou oferecer, eles vão oferecer sacrifício, eles vão queimar gordura diante do Senhor. E é por isso que o profeta diz: não, é melhor obedecer ou sacrificar? Eu digo para você que é melhor obedecer, é melhor ser submisso do que oferecer sacrifício. Não adianta nada, irmãos, oferecer sacrifício ao Senhor e não obedecer a sua palavra. É isso que ele está dizendo. Não adianta você fazer e acontecer, nós fazermos e acontecermos diante do Senhor. Não, eu oro às 3 da manhã, todo dia, oro das 3 às 4, já li a Bíblia esse ano 6 vezes,
Não, mas eu ofereço sacrifício, oferta de sacrifício no altar, eu coloco no altar. Olha, eu estou na igreja na terça, estou na igreja na quinta, estou na igreja no domingo. E segunda, quarta, sexta e sábado eu assisto o culto online das outras igrejas que tem, mas não obedece a palavra, mas não obedece a ordem do Senhor, aquilo que o Senhor nos manda fazer. Não adianta, porque obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Se nós obedecermos ao Senhor, nós vamos fazer muitas coisas para o Senhor. Agora, se a gente só sacrificar e não obedecer, nós vamos deixar para lá, deixar para trás coisas importantes que não poderiam ser deixadas para trás. E aí nós vamos dando desculpa para o Senhor, como o rei Saul tentou dar. Então nós precisamos obedecer a ordem do Senhor. Mas no que o Senhor nos dá ordem que eu preciso cumprir? Aí você fala assim, ela já vai falar de dinheiro, que tem que ser dizimista fiel. Não vou nem falar de dinheiro. Hoje é culto de missões, a pastora Silvana leu aqui, Marcos capítulo 16, o verso 15, que diz, olha, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. É uma ordem que não é para o pastor, não é só para o pastor, não é só para o diácono, não é só para o líder, é uma ordem para nós que servimos ao Senhor. Nós vamos para todo mundo e vamos pregar o evangelho a toda a criatura. E não é você dar uma palavra cheia de teologia, mas é falar aquilo que Jesus fez na sua vida para outra pessoa. Os testemunhos que nós damos edificam outras pessoas. Por que tem que dar testemunho? Porque às vezes tem alguém passando por aquilo que nós passamos, e esse testemunho vai edificar essa outra pessoa, vai direcionar essa outra pessoa, vai acrescentar fé nessa outra pessoa, vai direcionar ela para algum caminho. Então é falar de Jesus às outras pessoas, falar aquilo que Ele faz na nossa vida, aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Quer ver outra ordem de Jesus? Honra pai e mãe, Efésios 6, 2, o versículo 2 e o versículo 3, que diz assim, olha, honre o seu pai e a sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Aqui está dizendo, olha, honra pai e mãe se eles forem bons pais e boas mães? Não, é honrar pai e mãe. Não tem um meio termo, não tem independente de quem eles sejam, independente das ações que eles fazem. E aqui é para todo mundo, porque todo mundo é filho. Não é, meus pais já não estão mais aqui, já faleceram, já não estão mais entre nós. Mas tem filhos que até mesmo depois que os pais não estão mais, continuam não honrando. Continuam sem honrar os pais, porque de repente foram maus pais. Mas a Bíblia não está dizendo, e Deus não está dizendo, olha, honre pai e mãe se eles forem bons. É honre pai e mãe. Nós precisamos obedecer a palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Quer ver outra ordem? Mateus capítulo 22, verso 37 e 38. Ame a Deus sobre todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. 38, este é o primeiro e grande mandamento. Nós temos amado o Senhor sobre todas as coisas? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento? Ou qualquer coisa é suficiente para tomar o lugar de Deus na nossa vida? Um descanso
é suficiente para não impedir que nós estejamos na presença do Senhor? Seja em oração, seja estar na casa de Deus. Um alimento, deixar de comer um alimento é suficiente para que eu deixe de consagrar um jejum ao Senhor? Não posso fazer o jejum porque eu vou deixar de comer isso, e eu tenho os casamentos semana que vem, eu tenho um aniversário semana que vem. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, teu pensamento, de toda a tua alma, com tudo que você tem, com tudo que eu tenho, com tudo que você tem. Será que o Senhor olha para nós e fala assim: olha, a Rafaela me obedece, me ama. Olha, a Jussara me ama, o Carlinho me ama, olha, o João me ama. Ame o Senhor sobre todas as coisas. Aí, ó, o verso 39 desse mesmo texto, Mateus 22, 39, ó. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. De 10 mandamentos, o Senhor resume a 2. Mandamento é mandação mesmo, é ordem. É ordem que o Senhor nos dá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. De repente o próximo, eu não sou muito afim, não. Às vezes o próximo eu não tenho muita afinidade, não. Talvez o próximo é uma pessoa que às vezes me fez mal em algum momento, mas eu amo, eu preciso amar. É este o mandamento, é essa a ordem que o Senhor nos dá. Não, mas é fácil amar quem é meu amigo. É fácil amar quem só fala coisa legal para mim. Aquele que já me confronta em alguma coisa, você não é meu amigo. Não é assim? É assim. Mas a ordem é: ame. A ordem é: ame o seu próximo como você se ama. Como você se ama? A gente fala para os nossos filhos: você gostaria que alguém fizesse com você o que você está fazendo com o outro? Não é isso que a gente fala para os nossos filhos? Você gostaria? Aí ele fala: não. Então o que você está fazendo com o outro? Não é assim? Por isso o Senhor dá essa comparação: olha, faça com o outro o que você quer que façam com você. Isso é o quê? Uma sugestão? Não, é uma ordem. Precisamos obedecer. Faz parte da nossa vida obedecer. Mateus capítulo 18, olha mais uma ordem: 18, 22, 21. 21 e 22, né? Olha só. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então é 490. Não. Essa é uma expressão hebraica que Jesus estava usando, 70 vezes 7, que fala sobre infinitas vezes. Ele não queria dizer um número preciso, mas ele queria dizer: olha, perdoe o seu irmão, perdoe o próximo infinitas vezes. Por quê? Porque é assim que o Senhor nos perdoa. Quantas vezes nós erramos, pedimos perdão ao Senhor, aí passa um tempo, nós caímos de novo. O Senhor, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa, e falho como somos, caímos de novo, o Senhor nos perdoa. Caímos de novo, o Senhor nos perdoa. Então ele está dizendo: olha, perdoe o seu irmão infinitas vezes. Isso é uma ordem. Isso não é uma sugestão. Isso é uma ordem. Então nós precisamos obedecer ao Senhor.
Obedecer ao Senhor para que nós possamos o quê? Ter uma vida abençoada. Para que nós possamos chegar no destino que o Senhor tem para nós. O que Deus tem para mim e para você? É o melhor. Mas nós precisamos seguir num caminho de obediência. Para que a gente possa viver o melhor do Senhor na nossa vida. A obediência, ela gera o quê? Ela gera um favor do céu sobre a nossa vida. Um favor do Senhor sobre a nossa vida. Volto por exemplo dos pais. Que pai que não gosta de recompensar o seu filho quando ele é obediente? Não é isso? Quando o filho é obediente, você gosta, eu e você gostamos de recompensá-los. E quando o filho é desobediente? Você manda fazer algo e ele não faz, ele desobedece. Isso gera o quê? Uma consequência. É um castigo. É uns tapinha. Uns tapinha na mão, assim, meu, né? Não pode falar, não pode falar que pode bater. Mas lá atrás, antigamente, antes da lei, eram os tapinha na bunda. Né? Quem aqui não tomou uns tapinha no bumbumzinho? Ninguém, né? Porque assim, né? Quem bate não lembra, mas quem apanha, lembra, né? Não, você nunca apanhou. Mas eu lembro um dia, meu pai tinha o comércio e ele falou assim: vou sair para fazer compra, você não vai jogar fliperama, não vai jogar. A hora que eu voltar, eu deixo você jogar. Tá bom. Ligou a Brasília, fui jogar. Mas a Brasília só deu uma volta no quarteirão. E voltou. Voltou que eu não ouvi voltando. Eu só senti a coronhada aqui atrás, assim. Não, mas nunca bati, não. Só quem apanha que lembra. Né? Quem bate não lembra. Mas a desobediência, ela gera o que? Uma consequência. E é assim, nós lemos no texto de Jonas. Deus dá uma ordem a Jonas, diz: olha, vai lá, cumpre o seu papel, ele é profeta, cumpre o seu papel, você vai à cidade de Nínive, e você vai declarar o meu juízo sobre a cidade de Nínive, de que por causa da iniquidade, por causa da perversidade, eles serão destruídos. E aí Jonas não vai para o lado contrário. Em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Isso gera uma consequência, essa desobediência. Vem uma grande tempestade que quase que mata todo mundo. Quando nós desobedecemos ao Senhor, sempre vem algo no nosso caminho. Sempre vem algo que vai fazer a gente sentir algo ruim. A gente sempre tem que pensar que tudo que nós fazemos tem consequências. Ai, a pessoa me deu o troco errado. Ai, deu um troco errado. Não, irmão. É seu a diferença do troco? Não, não é. Não pegue, porque tem uma consequência. É uma sacola a mais que te deram, devolva, porque não é seu. É algo que não era para, não fique, porque vai ter consequências, irmãos. Tudo que nós fazemos em desobediência, tudo que nós fazemos que é errado, gera consequências na nossa vida. É isso que a palavra diz? Olha, não, se alguém te der o troco, pegue mesmo que eu estou te abençoando. Não. O que é do outro é do outro. O que é meu é meu. Eu já compartilhei um dia, na muvuca de ir passando a compra no tenda, ficou um pacote de sal atrás de uns fardos assim. Irmãos, enquanto eu não devolvi enquanto eu não paguei esse sal, irmãos, eu não dormi.
Mas é 2,50. É 2,50 que não é meu. Se eu voltasse naquela hora, eu ia prejudicar a moça, porque ela não podia ter confiado em mim que fui tirando as coisas. Então, 2 dias depois eu fui de novo, peguei um sal, disse, olha, passa 2 sal. E expliquei para a moça, e a moça passou 2 sal, e eu levei um só, falei, tá pago. Mas o Tenda é uma empresa bilionária. Não interessa, esses 2,50 não é meu. Às vezes por causa de 2,50, eu abro uma brecha para Satanás agir na minha vida financeira absurda. Porque o mundo espiritual, irmão, só trabalha em cima de legalidade. Se eu dou legalidade para que o diabo haja, ele vai agir. Seja uma legalidade mínima, ele vai agir na nossa vida. Amém? Pare de dar desculpas. Jonas tinha a sua desculpa para não ir para Nínive. Qual que foi a ordem de Deus? Vai para Nínive, anuncia ali a minha sentença. Eles serão destruídos por conta do pecado, da perversidade. E aí Jonas vai para o outro lado, com a desculpa depois você lê, são 4 capítulos do livro de Jonas, irmão. Leu 2, 3, já leu 1, você já leu. Leu 2, 3 e 4. Com a desculpa, dizendo que ele iria anunciar ali a sentença de Deus, aquele povo iria se arrepender, e Deus iria mudar a sentença. Não iria mais destruir Nínive. Ele queria que o circo pegasse fogo mesmo. Não, são tudo perverso, mata mesmo. E se depois você lê, é o que aconteceu. Ele pregou a sentença aos moradores de Nínive. Eles se arrependeram, pediram perdão ao Senhor, e o Senhor mudou a sentença de Nínive. Nós somos bons para dar desculpa. É engraçado que a gente odeia desculpa, não é isso? Quem quebrou isso aqui? Aí a criança fala, não, mas não, escorregou. Mas quem que foi? Eu tenho 3 para saber quem que foi. A Lu tem só uma, né? Não tem nem, né, Bela? Não tem nem como falar com os outros. Tem uma em casa, pequena, tinha. Mas a gente não gosta que a criança dê desculpa para nós. Quer o quê? Fui eu quebrei, eu passei, bati, caiu, quebrou. Mas a gente gosta de dar desculpa para não obedecer. Ai, Senhor, eu não amo porque é ruim para mim, pessoa. Não, Senhor, eu não prego para fulano, para o meu primo, para o meu tio, para minha mãe, para o meu pai. Porque, nossa, olha, ela é catolicíssima, mas ele é macumbeiro que sai até do avesso. Não adianta eu pregar. Ou usa aquela máxima de crente que fala assim, não, mas eu não posso jogar pérolas aos porcos. Eu não vou jogar a palavra de Deus em alguém que não vai receber. Já ouviu alguém falando isso? Dando desculpas para não fazer aquilo que o Senhor está mandando na sua palavra. Não, eu não honro meu pai e minha mãe porque ele é ruim. Meu pai me batia, minha mãe me abandonou, e assim vai. Sempre dando uma desculpa para não obedecer. O Saulzão. O Saul que falou assim, não, mas eles vão oferecer sacrifício. Eles pegaram tudo esse rebanho, mas eles vão oferecer sacrifício, como agora está tudo bem. Não, eu vou roubar essa mala de dinheiro aqui, tem 10 milhões, mas eu vou dar o dízimo. Como se o dízimo fosse matar o roubo. Não, não é assim.
Não é assim. Tantas desculpas, né? Pare de dar desculpas e assuma o lugar que não era para você ter saído, para nós termos saído. Que é o lugar do primeiro amor. No primeiro amor, irmãos, quando nós conhecemos Jesus, tudo parece que mudou de figura. Então, não, eu tenho que falar para Jesus até para essa pedra, para essa planta aqui, ó, que é de plástico, é de plástico, é de verdade? Olha só. Até para essa planta eu tenho que falar. Me perdoa que eu não fiz isso. Vai passando o tempo, você já não quer mais pedir perdão. Não, aquilo que o outro fez é grande demais contra mim. Não, mas eu já não vou mais falar. E assim vai passando. Qual que é o lugar que você precisa retomar? Para onde você precisa voltar? Vamos voltar ao lugar da obediência. Sair do lugar de desobediência. Precisa voltar para o caminho de perdão. Porque perdão, irmão, é quebrar o orgulho. Deixar o orgulho de lado. E liberar o perdão. E esquecer aquilo que o outro fez. É deixar de lado realmente. Aquilo não te fere mais. Aquilo não te humilha mais. Aquilo não te afronta mais. Voltar para o caminho de olhar o próximo, não como com o que ele faz, mas porque ele é o meu próximo e eu vou amá-lo. Eu vou amá-la. Não, mas eu não gosto. E aí o perdão e a falta de perdão, a mágoa anda junto aqui, não deixa a gente olhar para o outro. Volte para o caminho da obediência. O que eu e você precisamos? Parar de desobedecer e voltar ao caminho da obediência. Pense nisso nessa manhã. Pare de dar desculpas. Dar desculpa para Deus já é algo gravíssimo, porque o Senhor conhece o nosso coração. Mas sabe o que é pior ainda? Que às vezes a gente quer dar desculpa para nós mesmos. A gente sabe o que eu tenho que fazer, e aí eu dou desculpa para mim mesmo. Aí eu falo assim: ah não, mas o outro, ah não, mas me fez tanta coisa ruim. Ai, mas que morra, porque fez tanta coisa ruim, merece morrer. Pare de dar desculpas ao Senhor. Pare de dar desculpas para você e volte ao caminho da obediência. Medite, porque talvez estão acontecendo coisas que você não entende na sua vida. E você não sabe o porquê, e eu te explico nessa manhã. Talvez é porque você está no caminho de desobediência. E o mar está revolto. A situação está complicada. A dificuldade está te atribulando. Você não sabe por que está acontecendo tudo isso. É porque você precisa voltar à obediência. Jonas podia ter falado para o pessoal do navio, dizendo: olha, ele ainda assim quis continuar fugindo do Senhor, mas o certo é ele dizer: ó, vire o barco, vá para Nínive, que a tempestade vai parar. Mesmo assim ele quis continuar na desobediência e falar: ó, me joga no mar, porque aí eu morro e está tudo certo. Por isso um grande peixe engoliu ele. E foi o barco que o levou para onde? Para Nínive. Qual é o grande peixe que precisa te engolir? E aonde ele precisa te deixar de volta?
Feche os seus olhos, coloque de pé, feche os seus olhos, ministério de louvor. Nós vamos cantar, eu quero voltar ao início de tudo. Não vou chamar você para vir aqui na frente, mas eu quero que você faça uma reflexão. Hoje é o dia de você parar de dar desculpas. Olá, sou o pastor Zezinho, aqui da região 574, da Igreja Sede. É um prazer poder falar com você. Quero te agradecer por você ter ouvido essa palavra. Espero que Deus tenha falado no teu coração, mas aproveito também essa oportunidade que Deus está nos dando para lhe convidar. Se você quiser participar conosco de um dos nossos cultos aqui no presencial, nós estamos aqui na rua João Antônio Moni, 440, Vila São José, São Carlos, São Paulo. Será um prazer tê-lo aqui conosco. Deus te abençoe e até a próxima.